Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Professor Sem Filtro, eu sou o professor Luciano, professor de Ciências Humanas, e hoje queria falar com você sobre racismo. Isso mesmo, eu sei que é um tema bastante polêmico, mas o que eu queria trazer aqui para a nossa discussão seria um pedacinho da história brasileira que os currículos escolares pouco tratam, que seria aquela parte do embranquecimento da população brasileira. Tá certo? Então, ali, a partir do final do século XIX, né, com o fim da escravidão oficial no Brasil, vocês sabem muito bem que o Brasil, nós somos o último país civilizado a acabar oficialmente com a escravidão, que durou mais de 300 anos, e após o fim legal da escravidão, legal no sentido de legalidade, né, da escravidão, começaram a surgir algumas teorias que foram baseadas naquelas teorias mais antigas, as quais tentavam justificar o racismo e tomaram força ainda a partir do início do século XX. Só para se ter uma ideia, lá no século XIX ainda, algumas pessoas pegavam uma passagem do Antigo Testamento, salvo engano, o qual Noé, vocês sabem, né, da história do Noé, da arca e tal, e uma noite ele teria se embriagado e um dos seus filhos, chamado Canaã, perdão, é o nome do filho dele, e esse filho dele teria entrado no quarto do pai e visto ele sem roupa, né, bêbado. E então esse filho foi lá e pegou uma manta e cobriu o pai, né, para ele não ficar ali sem roupa, né? E no outro dia o filho acabou contando para os outros filhos. Noé teria 3 filhos, Jafé, Sem e Cã, tá? Então o Cã teria visto o pai sem roupa e contou para os outros. O Noé não gostou nada disso, né, de ter sido visto sem roupa pelo seu filho, e acabou amaldiçoando esse filho. Então disse que o filho desse filho, né, ou seja, os netos, seriam escravos pelo resto das gerações. Então foi uma maldição que Noé teria jogado nos netos de seu filho Cã. Tá? Então a história que eles contam é que o Jafé, que é o filho de Noé, teria dado origem ao povo europeu, o seu filho Sam teria dado origem ao povo semita, seu filho Sem, perdão, teria dado origem ao povo semita, e o seu filho Cã, através do seu neto Canaã, teria dado origem ao povo africano, tá? Cã deu origem ao povo asiático, o filho de Cã, que se chamava Canaã, deu origem aos etíopes e demais povos africanos. Então teriam sido amaldiçoados pelo próprio Noé, tá certo? Então os europeus eles tentavam utilizar dessa questão religiosa para justificar a escravidão dos africanos. Tá? Por um outro lado, começaram a surgir teorias baseadas na ciência. Tá? Então, eles tentavam argumentar e provar cientificamente que o negro ele era inferior ao homem, ele tinha menos ao homem branco, eles tinham menos capacidade intelectual e cognitiva. Tá? O que a gente conhece e estuda um pouquinho só na escola, infelizmente, com o nome de racismo científico. Tá certo? Então, baseado aí nas ideias de Darwin, e que negros e brancos evoluiriam de maneiras diferentes, tá? No Brasil, lá no final do século XIX, surgiu um cara chamado Arthur Neiva, tá certo? Esse Arthur Neiva começou a dizer, né, ele era médico, se eu não estiver enganado, que para que o Brasil conseguisse formar uma sociedade adequada, tornar-se-ia necessário que nós embranquecêssemos a nossa população. Então, quanto mais escura fosse a nossa população, maiores os índices de violência, de promiscuidade, de analfabetismo e etc. Tá? Após as ideias dele, surge um cara chamado João Batista Lacerda. E esse João Batista Lacerda, ele vai dizer que uma das ideias boas para a gente acabar embranquecendo essa população seria a ideia da miscigenação. Então, você misturando o negro com o branco, em 2, 3 gerações, você acaba com o negro. Então, o Brasil é um país miscigenado. Só que os outros eugenistas, eles pensaram que não era uma boa ideia, porque você teria um branco que não seria 100% branco. Então, essas ideias também foram enterradas. Então, eram sociedades eugênicas ou eugenistas, tá? Que se reuniam, médicos, professores, cientistas, que se reuniam para debater esse tema, né?
Entendiam que era necessário tornar a população mais branca, a população brasileira mais branca, a fim de tornar uma população melhor, formar uma sociedade melhor, né? Enquanto isso, nas periferias, automaticamente, meio que, não sei se inconscientemente, as populações negras, elas procuravam se misturar aos brancos para quê? Para que tivessem filhos e netos menos escuros, de pele menos escura, e com isso, esses filhos e netos sofressem menos do que eles sofriam. Então, ser negro no Brasil hoje é difícil, imagina 100 anos atrás. Imagina assim que acabou a escravidão. Então, os mais velhos, alguns procuravam estimular ali essa miscigenação para que os filhos e netos não viessem a sofrer tanto preconceito quanto eles sofriam. Tá? Pouco tempo depois, surgiu um cara chamado Silvio Romero. Provavelmente tem uma praça aqui em São Paulo chamada Silvio Romero, você já deve ter ouvido falar, ou então já ouviu falar porque ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Tá? Então, o Silvio Romero, que é um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, teve a brilhante ideia e disse o seguinte: olha, é só deixar os negros morrerem. O cara que é fundador da Academia Brasileira de Letras, o nome dele está lá ainda até hoje, tá? Ele disse, deixa o negro morrer. Como os negros já são periféricos, eles não têm acesso à água potável, rede de esgoto, tratamento médico, é só questão de tempo, deixa que eles morrem e aí o Brasil vira uma população branca. Tá? Só para ter uma ideia do tipo de gente. Um outro caso famoso também é do Euclides da Cunha. Você já deve ter ouvido falar, porque é um escritor, ele escreveu alguns livros, né, entre eles O Sertão, Os Sertões, né, e nesse livro ele diz que o mestiço é quase sempre um delinquente. Né? O mestiço é quase sempre um delinquente, tentando justificar ali a violência ou qualquer outra mazela da sociedade, caracterizando-a com a cor da pele do sujeito. Tá? E depois surge, ainda estamos falando ali do início do século XX, um cara, talvez o mais famoso deles, depois vocês deem uma pesquisada aí no Google, um cara chamado Raimundo Nina Rodrigues. Tá? Esse Raimundo Nina Rodrigues, ele era médico, tinha mais uma profissão, não sei se cientista, mas tenho certeza que era médico. Ele é um dos fundadores do IML. Tá? Então ele dizia que o negro e o mestiço é naturalmente delinquente. Tá? Então seria uma coisa da natureza do negro e do mestiço migrar aí para o campo, ficar às margens da lei, tá certo? Então esse Raimundo, durante a pesquisa aqui para esse vídeo, tem algumas matérias, alguns artigos desse Raimundo Nina Rodrigues, assim, que são bem pesados, tá? E ele ainda hoje, ele é nome de cidade, é nome de hospital, tá? Então são caras que circulam seus nomes por aí como se não tivesse feito nada até hoje, né? Então, eles fundavam esses grupinhos aí, grupos de sociedades eugenistas, nas grandes capitais. No Rio de Janeiro tem um hospital muito famoso chamado Miguel Couto, eu ia falar Murilo Couto. Miguel Couto, e esse Miguel Couto ele foi um médico do século XIX, se eu não estiver enganado, que também era eugenista. Tá? Então ele investia em pesquisas para que tentassem fundamentar uma necessidade de embranquecimento da população brasileira. Vocês devem se lembrar aí da escola, dos estudos, que assim que acabou a escravidão no Brasil, o governo começou a investir para trazer os imigrantes para cá, né? Principalmente espanhóis, italianos, né? E também tinha os alemães, né? Mas posteriormente os japoneses, também com a intenção de clarear a nossa pele, de deixar o povo brasileiro um pouquinho mais branco, menos escuro. Tá? Durante esses debates, eles ainda pensaram em casamentos consanguíneos, ou seja, pessoas brancas casando primo com primo, primo de segundo grau com primo de segundo grau, porém, como eles a maioria era médico, né? Eles sabiam que o risco de doenças genéticas era muito grande, então não valia a pena, tá? Arriscar ter alguma doença genética só pelo clareamento da pele. Tá? E aqui em São Paulo, também no início do século XX, surge a Sociedade Eugênica de São Paulo. Tá? Aqui também entram alguns nomes conhecidos, como o Dr. Arnaldo, tem a Avenida Dr. Arnaldo, é Arnaldo Vieira de Carvalho. Tá?
Então esse doutor Arnaldo, ele era um médico e ele que fundou a Faculdade de Medicina de São Paulo, tá? Fervoroso eugenista, também defendia o branqueamento da população brasileira, junto com Vital Brasil, que foi o cara que fundou o Instituto Butantan, né? Se eu não me engano, são duas avenidas até próximas, né? Vital Brasil e a Avenida Doutor Arnaldo, dois eugenistas, tá? Outro também bem curioso é Franco da Rocha. O município Franco da Rocha, esse nome é de um médico psiquiatra defensor do branqueamento da nossa população. E por último, o que veio mais à tona aí nos últimos dias, que é o Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato também fazia parte, financiava, inclusive ele desenhava os panfletos que eram entregues nessas reuniões dos eugenistas. Tá? E em 1929 eles fizeram o primeiro congresso de eugenia no Rio de Janeiro. Então eles se reuniam e começavam a discutir. Bom, você acha que, baseado nesses fatos, essas pseudociências dele, os negros e mestiços são um problema da nossa sociedade, como que a gente vai fazer para resolver esse problema? E aí eles propunham os maiores absurdos para nós, para a maioria de nós. Tem gente que provavelmente ainda acha isso normal nos dias de hoje. A prova está aí, é só você ligar a TV em qualquer canal, ou principalmente na internet, que é terra de ninguém. Tá? Então eles se reuniam para discutir isso. No início de 1930 vem o Estado Novo, do ditador Getúlio Vargas, e um cara chamado Renato Kell, que vai ser um dos maiores eugenistas, aí, o mais fervoroso, né? Ele consegue entrar no governo de Vargas, né? Então Vargas, muito provavelmente, ele era defensor dessa ideia, da eugenia, né? E ele vai propor como lei as questões eugênicas, dificultando o casamento de pessoas interraciais. Eu acho um nome ridículo esse, interraciais, enfim. E também ensinando na escola uma educação eugênica, tá? Dentro da própria Constituição brasileira, salvo engano, de 1932, vai ter lá um artigo que diz que a educação ela precisa ser uma educação eugênica, tá certo? Então essa é a ideia de branqueamento da população. Qual foi o resultado de tudo isso? No final da Segunda Guerra Mundial, 1945, então esse assunto meio que morreu, meio que caiu por terra, porque não pegava muito bem. Você acabou de ter uma guerra mundial causada por questões étnicas, né? Por questões, por racismo, né? E então essas sociedades acabaram morrendo, mas a ideia permanece viva na cabeça de muito... Coloca o adjetivo que você quiser, tá? E aí, o que acontece? O povo negro acaba ficando sem uma identidade cultural solidificada, certo? Então você olha pessoas como eu, né? Já que eu sou negro, sou pardo, criaram até a nomenclatura pardo. Onde já se viu isso? Acho que o Brasil é o único país no mundo que tem um documento chamado pardo, né? Para mim, eu sou negro, eu me considero negro, né? Então eles criam pardo. Então eles criam um núcleo, né, do negro retinto, do negro da pele mais escura, até o negro da pele mais clara, e você acaba separando essas pessoas em pequenos grupos, os quais torna-se cada vez mais difícil se unir. A união desses grupos que foram há 100 anos, né, um século separados, e como eles são grupos separados, eles acabam perdendo a força. Eu vi um comentário muito interessante de um cara, onde o cara falou, imagina que se tivesse acontecido algo parecido com o LeBron James lá no basquete americano. O que teria acontecido? Né? Porque o negro americano, eles têm uma base sólida, eles sabem da história, da cultura, do que eles sofreram, né? Então aqui, hoje, o Brasil ele é um país que tem muita geografia e pouca história. Então o negro, ele mal sabe quem é o negro branco, né? Mas mal sabe quem é o seu avô, o seu bisavô. Então a gente vai se desgarrando da nossa história e parece que os casos de racismo só vai acontecer com o outro. Então não há uma união, né? No próprio caso aí que a gente viu essa semana do Vinícius Júnior, não houve união nem entre os companheiros de clube, né? Os próprios companheiros não saíram de campo, queriam continuar o jogo como de fato continuaram. E ele que foi ofendido acabou sendo expulso. Ou seja, e aí quando você estuda um pouco mais de história, quando você vê como foi a colonização espanhola nas Américas, sem querer passar pano para português, é óbvio que a colonização portuguesa aqui no Brasil foi terrível, mas a colonização espanhola foi deveras pior,
muito mais violenta, né, e continua sendo, tanto que a gente sabe a colonização espanhola na América foi muito mais violenta e a gente sabe que ainda temos a Guiana Francesa, que é o norte e nordeste do Brasil, que ainda 2023, ainda é uma colônia francesa. Então, os europeus ainda têm colônia em 2023. Certo? Então, é um assunto pesado, que exige uma reflexão muito grande e, principalmente, uma conscientização. Né? A mobilização de todos ela é muito difícil, mas quando a gente já começa com um incômodo, né? Se aquilo te incomodou, significa que algo dentro de você já deve ter despertado. Já que isso despertou, e agora? O que a gente vai fazer com isso? Né? Então aqui foi um pouco de informação. Esses nomes que eu citei, eu vou deixar todos os links aqui embaixo para vocês pesquisarem e saber um pouco mais da nossa história, de onde vem todo esse ódio deste lado a um grupo de pessoas por sua cor de pele, pelo seu tom de pele. Tá certo? Muito obrigado. Qualquer dúvida, perguntas, pode deixar aqui embaixo, que na medida do possível eu vou respondendo. Curte, compartilha, certo? Deixe sua opinião aqui, é muito importante também. E até o próximo vídeo.